Bom, pessoal, vamos ao gráfico aqui. Hoje, segunda-feira ainda, esse é o segundo vídeo da segunda-feira. Nós falamos aí um pouquinho sobre a corretora, falamos um pouquinho sobre um esquema, né, operacional ali que eu desenhei ali para a gente poder se basear nele. E aqui agora a gente está no gráfico e nós vamos tentar visualizar exatamente aquilo ali no gráfico aqui, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu observo é o tempo. E se dentro do tempo que eu estou esperando, o que está acontecendo daquele padrão. Porque pode ter certeza de uma coisa. Dentro de algum tempo aqui, aquele padrão vai estar acontecendo. Isso é certo. Isso é certo. Então, qual é o primeiro tempo que eu vejo? Cara, o primeiro tempo que eu vejo é o maior tempo do dia, né? Eu venho aqui no diário e vejo o que está acontecendo. O que você vê aqui? Você vê nitidamente aqui um ABC, né? Você vem aqui, ó. Você puxa aqui. A, B, tá certo? E o C. Dentro do diário está acontecendo isso. Qual é a probabilidade aqui? A grande probabilidade aqui é que ele venha buscar o B, tá certo? Ou nessa região aqui, ou ele vai fazer a mitigação aqui em cima. Então, geralmente, eu estou mostrando para você as marcações que eu faço, tá certo? Aqui você vê que tem uma área aqui de liquidez. O que é uma área de liquidez? Bom, a primeira coisa que você precisa entender aqui no gráfico é que você não está operando contra um ser igual a você. Pô, cara, o que é isso? Bom, quando você olha para um gráfico com velas verde e vermelha, né, com candle verde e vermelho, você já consegue imaginar que aquilo ali são pessoas que estão comprando e vendendo ativos, tá certo? Nós estamos trabalhando aqui com áudio SD, com esse papel, né, com esse ativo. E nesse exato momento tem pessoas comprando e tem pessoas vendendo desse ativo. E as grandes instituições, os grandes players, são eles que mandam no mercado. Eu e você, a varejada, os varejistas que a gente fala, não temos poder de criar uma venda, uma vela dessa aqui. Por mais dinheiro que alguém físico, pessoa física tenha, não consegue criar uma venda. Você até influencia, mas você não consegue criar uma vela daquela ali. O investimento ali é grande, né? Quem faz uma vela formar, acontecer, são as grandes instituições, tá certo? E aí o seguinte, dentro de uma grande instituição, ao lado de um bilionário, um JP, por exemplo, existe os seus trades que estão lá trabalhando para eles, nas suas mesas de operações, né? Só que a gente sabe que nos últimos anos a agricultura ela criou robô, ela criou máquinas para plantar no chão, para colher o que plantou, né? O mundo foi dominado pelas máquinas. Hoje você abre o celular, tem software para tudo, para fazer qualquer coisa. Por que o mercado financeiro não vai ter? Né? Uma coisa que envolve bilhões de reais todos os dias, milhares de reais todos os dias. Será que as instituições não criaram os seus softwares para poder operar para eles? Vai deixar isso aqui na mão de um ser humano? O primeiro pensamento é esse aí. Então, cada gráfico, cada vela desse gráfico aqui é operado por nós, né, seres humanos. Mas junto com a gente, existe o software aqui dentro. É o primeiro pensamento que você tem que ter, esse aí. O que é o mercado financeiro? O mercado financeiro é o seguinte, para alguém comprar, alguém tem que estar disposto a vender. E para alguém vender, alguém tem que estar disposto a comprar. Então o que é isso aqui? Compra e venda. Alguém comprou porque alguém vendeu. Alguém vendeu porque alguém comprou. Então, isso aqui o dinheiro ele não acontece aqui como estalar de dedo, como um passe de mágica, não. O dinheiro aqui funciona exatamente dessa forma aqui. Ele sai de um bolso e entra em outro bolso.
É importante saber disso aqui. O dinheiro sai de um bolso e entra no outro bolso. Se alguém ganhou, alguém perdeu. Se alguém perdeu, alguém ganhou. Então isso aqui, eu não vou chamar de um jogo, mas é um jogo da vida isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa para adulto. Isso aqui é uma coisa que você tem que estudar um pouquinho para você saber o que realmente você está fazendo. E isso aqui não é um pé de chuchu que dá dinheiro do nada. Existe estratégia, existe conhecimento, visão para você poder entender isso aqui. Mas vamos parar para analisar do seguinte ponto. Nós estamos diante de um gráfico que, na verdade, quem tem grana, quem tem dinheiro, quem movimenta esse gráfico é quem tem muito dinheiro, e quem tem muito dinheiro tem condições de mandar produzir os softwares mais poderosos que você possa imaginar. Então são contra esses softs, são contra esses robôs que a gente opera no mercado. Esses caras que ditam as regras, né? Para onde o mercado vai, se vai subir ou se vai descer. E quem faz isso? Um monte de gente? Claro que não. É um monte de robô que faz isso. Né? Essa é a minha visão. Essa é a minha particular visão com relação ao mercado financeiro, com relação ao gráfico. Tá certo? Então o que vai acontecer aqui agora? Eu tenho que analisar, eu tenho que pensar, porque se você for parar para pensar que você está operando contra robô e que é o robô que manda aqui, são os softs que mandam aqui, você vai falar, puxa, o que um cara que capina com enxada, qual é a possibilidade de um cara que capina com enxada ganhar de uma máquina, né, que sai lavrando a terra? Nunca, né? Mas você pode trabalhar junto com a máquina, não é verdade? E aí o que a gente faz aqui? A gente trabalha junto com a máquina. Por quê? Porque se existe um software aqui nesse mercado financeiro, nesse gráfico aqui, se existe um software aqui, esse software foi programado por alguém, por um homem. Não é verdade? Imagina que você vai comprar aí um robô para sua esposa ou para o seu esposo e aí esse robô vai varrer a sua casa, vai arrumar a sua casa. Você vai ter que programar ele, né? Quando você fizer esse robô, a pessoa que fez o robô, ele vai colocar o algoritmo na cabeça, no cérebro desse robô, né? Dizendo para ele o seguinte, olha, você vai ser ligado, depois você vai entrar pela porta do quarto, à esquerda fica a cama, você vai varrer tantos metros quadrados, isso vai sendo formatado ali dentro da cabeça do robô, né? Dentro do HD do robô. E aí você vai sair debaixo da cama, vai andar tantos metros para a direita, e é mais ou menos desse jeito que eu acredito que um robô para varrer uma casa seria programado. E aqui, né, da mesma forma, o robô aqui ele é programado com a mente de um ser humano. Você vai fazer isso, 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 quando aparecer isso, 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 e aí ele vai fazer essa programação. Tá certo? Tendo essa visão, tendo esse conceito, o que eu consigo pensar? Eu consigo pensar o seguinte, que esse robô, por mais que ele seja bom, vai ter uma hora que ele vai bater na parede, para ele tomar a direção que ele precisa tomar, né? E aqui no gráfico é a mesma coisa, tem momentos aqui que o robô, ele se deixa perceber, né? Ele se revela para você. E existem uns pontos aqui que a gente costuma acertar, né? A gente costuma acertar. Então, o primeiro ponto aqui do robô é a formação de um padrão, porque todo mundo tem padrões, todo mundo. Imagina, você levanta da sua cama, a primeira coisa que você faz é ir ao banheiro. Depois disso, você lava seu rosto, escova seu dente, toma seu banho. E aí você se levanta, toma o seu café, você bota sua roupa, vai para o trabalho, enfim. Nós temos padrões e todas as pessoas que têm padrões e foram pessoas comuns ou pessoas, seres humanas, né, que criaram esses softwares, eles criaram esses softwares a partir dos seus padrões. Então a gente consegue observar padrões aqui. Então eu coloquei aqui o gráfico no diário e a primeira coisa que a gente viu foi o que eu falei, um ABC, tá certo? E agora vem as probabilidades, tá certo? Vem as probabilidades de isso aqui subir. Mas peraí, nós estamos dentro de um gráfico diário. Cada vela dessa aqui é um dia, tá certo? Então vamos analisar comigo aqui o seguinte. Elliott diz, as ondas de Elliott vai dizer, que dentro de cada onda dessa aqui, existe outras ondas.
O mercado ele é fractal. O que é um fractal? Você pega uma rosa, uma flor de girassol, você vai ver uma flor linda, maravilhosa. Mas eu não sei se você já observou, quando você olha para dentro da flor, aquela flor ela é formada por sementes, né, de girassol, e essas sementezinhas elas são implantadas ali dentro da flor em forma de triângulo. Um triângulo dentro do outro triângulo, um triângulo dentro do outro triângulo, um triângulo dentro do outro triângulo, que vai formar aquela flor linda, maravilhosa. E aqui o mercado também é fractal. Dentro de uma onda existem outras ondas. Então, dentro de uma onda dessa aqui, por exemplo, existe... Vamos dizer que isso aqui seja uma pernada do ABC. Vamos dizer não, né? É uma pernada do ABC. Dentro dessa pernada aqui, tem 5 ondas aqui. Se eu observar que aqui tem uma, ó, aqui tem uma, aqui tem outra, e aqui tem a outra, e aqui tem a outra, e aqui tem a outra. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Observou? E se você pegar isso aqui agora e passar para um tempo menor, vamos passar aqui para o 4, para H4, que são cada 4 horas tem uma vela, você vai observar o seguinte, nós fizemos um risco aqui, tá vendo esse aqui? Vamos aumentar aqui o tempo aqui, o zoom, para a gente poder observar aquilo ali que a gente riscou ali para ver o que aconteceu ali. E você vai observar o seguinte, que dentro dessa pernada aqui vai ter outras ondas, aqui, 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 e aí tem ABC para cima, tá certo? O mercado ele é fractal. Observa se a gente for traçar as ondas aqui dentro, você vai encontrar outras ondas aqui dentro dessas ondas. Então, dentro de uma onda 1, por exemplo, porque o mercado ele é formado por 5 ondas de expansão e 3 de correção. As 5 de expansão é a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, e a de retração é a A, B e C, tá certo? Só que essas ondas elas são divididas, 5 ondas são divididas. É a onda 1, 3 e 5 e a 2 e 4. As 2 e 4 dentro das 5 ondas, elas também são de correção. E dentro dessas ondas de correção tem outras ondas e de expansão também tem outras ondas, tá certo? Isso é só pra gente, parece que tá complicando o assunto, mas a gente não vai ficar nisso. A gente vai procurar um padrão, vamos operar o padrão e pronto, acabou. Essa é a nossa visão. Isso aí é só você ter um pouco de entendimento de o porquê essa visão da questão do ABC, tá certo? Então, se eu voltar aqui, nós vamos colocar isso aqui na mente, de que o último movimento formado pelos últimos meses aqui, haja visto, nós estamos vendo aqui, ó, só para você ter uma ideia, cadê? Aqui. Nós temos aqui esse movimento aqui, ele começou no dia 4/4, tá certo? Nós estamos hoje no dia 18/7. Então, há 3 meses atrás, começou esse movimento de ABC, tá certo? E aí o seguinte, vamos passar aqui para o 4, vou passar para H4 aqui, para a gente ter uma ideia do que aconteceu nos últimos momentos desse movimento. Você vê que o mercado está dando uma subidinha aqui. Mas como que está sendo formada essa subida aqui? Está sendo formada por uma liquidação aqui, ó. Observou aqui que teve uma liquidação? Todas as vezes que o mercado liquida, ele faz esse movimento aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele pega esse tamanho aqui, isso é um padrão, é o que eu disse. A gente tem que observar o mercado, que ele é produzido por software, por robôs, e esses robôs ele é configurado, né, por um ser humano, um ser igual a gente. Então nós temos aqui, ó, essa questão aqui. O mercado liquidou aqui, geralmente ele faz isso aqui, ó. Ele vai jogar esse mesmo tamanho aqui para cima. Então o que eu espero aqui? Eu espero aqui que dentro do H4
Ele vai fazer isso aqui, ele vai vir aqui. Agora, o que tem aqui para esse mercado vir aqui? O que eu espero disso aqui? Eu espero o seguinte, vamos lá. Eu falei de mitigação, né? O que é mitigação? Mitigação são todas essas áreas aqui, ó. Todas essas áreas aqui. Se você for buscar em mitigação no YouTube, você vai ver pessoas fera aí falando sobre mitigação, e eles dizem que a mitigação é sempre a primeira vela ou a última vela, se for de mitigação de baixa, né? É sempre a última vela de cima ou a primeira de cima, e se for um movimento de alta, vai ser sempre a primeira de baixo, tá certo? Então aqui nós temos a primeira vela aqui desse ABC, tá vendo? A, B, C, vamos contar dessa forma aqui, A, B, C, que esse aqui foi o maior movimento que teve de baixa, então a gente pode ter ele como aqui o B, e aí ele vai buscar, vai formar uma onda X aqui, que vai buscar essa mitigação. Mas nós temos outras mitigações aqui. Como que você consegue enxergar uma mitigação? Quando o mercado ele sobe, faz uma retração e depois ele desce novamente e ele faz um reteste. Quando ele faz esse reteste, a mitigação ela fica entre aquela última vela e o reteste. Então o que acontece? O mercado bateu aqui, primeira vez, voltou, bateu de novo, retestou de novo e ele desceu. E aí ele fez uma outra mitigação aqui, ó. Ele vem aqui e faz outra aqui, ó. O mercado bateu lá, voltou, testou aqui, retestou aqui e aí ele desceu. Só que nesse reteste ele não encostou lá, tá certo? Qual a probabilidade de que o mercado vá buscar essas mitigações, tá certo? E aí, eu estou falando de marcação, como que a gente vai marcar, tá certo? E aí a gente vai ter isso aqui, ó. Outra mitigação aqui, ó. O mercado começar de cima. O mercado bateu em cima, voltou, retestou o fundo. Voltou, retestou o fundo, formando uma outra mitigação. Desceu, e aí ele fez as suas mitigações aqui no H4, tá certo? E nós tínhamos marcado aqui que quando tem uma liquidação, o mercado sempre busca, né, ele projeta esse mesmo tamanho para cima. E olha onde vai a parte de cima, exatamente ali. Então pode haver uma descida, uma pequena descida aqui, tá certo? Por quê? Porque o mercado ele precisa fazer uma ABC aqui, né? Você observa que ele sempre faz uma ABC, ele está sempre fazendo ondas de baixa e de alta, tá certo? Então ele pode fazer uma retração aqui, que é o que eu estou esperando que ele faça, e aí depois ele projeta para cima aqui, e aí ele faz uma outra aqui, fazendo um reteste embaixo, e aí ele projeta para cima aqui, fazendo essa busca aqui, e aí se você for observar, a gente está riscando exatamente os movimentos de 5 ondas para cima, né? É mais ou menos isso aqui. Essa é a visão que a gente tem do gráfico. E a gente opera exatamente em cima desses movimentos. Tá certo? Eu vou apagar isso aqui. E aí nós vamos descer esses pontos. Vamos descer? Não, vamos descer o tempo. Vamos para 1 hora. E em 1 hora você já consegue ver melhor esses movimentos aqui dentro, formação de 5 ondas aqui. Vai chegar um momento que ele vai precisar fazer a correção do ABC. Ele faz 5 ondas de projeção, né? Que são as 5 ondas que Elliott costuma, que Elliott ele menciona, né? Ele faz as 5 ondas. A terceira é sempre o maior movimento, né? Observando que sempre você precisa observar o seguinte, vem cá, a pernada não é aqui, observa que sempre tem uma correção dentro de uma pernada, sempre tem outra, então você deixa essa pernada, né? Vamos analisar que aconteceu isso aqui, ó. E aqui teve uma outra onda,
e aqui teve uma outra. Eita. E aqui teve uma outra. Tá certo? Nós estamos aqui meio que desenhando o movimento normal que o mercado faz. Tá certo? Essa é a forma que eu visualizo o gráfico, busco no tempo, né? Nos tempos gráficos, você vai ver que ele é bem... A gente consegue, dentro do que a gente leu nas ondas de Elliott, é exatamente o que o gráfico mostra desde do 1 lá, né? E a gente vê que no diário, no D1, você vê que há uma possibilidade onde o SD ele subir, porque lá mostra pra gente que ele vai buscar o B. Então, onde que estão as principais operações aqui? As principais operações aqui é sempre buscando a alta. Esses movimentos aqui de baixo, você sempre tem que observar que ele vai descer buscando uma mitigação. Quais são as mitigações de baixa aqui? Nós traçamos lá a de alta, agora vamos traçar de baixa. É sempre a última vela que formou, né, que fez o movimento. Então, tipo assim, a última vela, vamos analisar aqui assim, ó, mercado está vendendo, né? Ó, muita gente vendendo, teve muita venda, e esses picos de alta aqui são os stop da galera que comprou aqui nesse movimento de baixa aqui. Então, quando uma galera é estopada, venderam. Então, alguém vendeu, vamos botar assim, ó, venderam, alguém comprou. Aí o mercado está aquela subida. Vendeu, alguém comprou. Mas a tendência, o maior investimento nesse momento são dos vendedores. Então a tendência é o mercado descer sempre, mas sempre fazer esse repique para cima. E aí você vê aqui, ó, que o mercado aqui ele dá uma aliviada e começa a entrar força compradora aqui, né? Os caras com investimento maior começam a entrar aqui. Então aqui você observa o seguinte: compraram, estopou alguém aqui acabou vendendo até sem querer, né? E aí o mercado dá essa aliviada aqui. Aí a galera entra comprando de novo, como houve compra, tem que haver venda, né? E o mercado vai fazendo esses movimentos. E aonde que fica as mitigações? Fica exatamente nesse intervalo. Eu falei para você que se você buscar aí na internet, você vai ver pessoas falando de mitigação e é sempre a primeira vela que faz o movimento. No caso, como aqui é de alta, teve uma compra aqui, mas teve uma vela vermelha aqui. Então, a primeira vela que formou o movimento foi essa vela verdinha aqui. Então, a mitigação aqui mais forte é essa aqui. Só que é o seguinte, o mercado desceu, retestou aqui. Retestou, subiu e retestou de novo. Então, onde é a mitigação próxima aqui? A próxima é essa velinha aqui, tá certo? E aí ele desce, e aqui o mercado abriu mais ou menos aqui, e aí ele retesta aqui. Então, onde que o mercado geralmente ele vai vir buscar? Ele vai vir buscar sempre nas mitigações, tá certo? Sempre na mitigação. Aqui nesse meio aqui, houve uma mitigação. Nós estamos aqui no 15 minutos, mas se você for olhar lá para os 5 minutos, essa pontinha aqui, ó, foi uma marcação de compra aqui. Essa pontinha de venda aqui, ó, que o mercado rejeitou a venda e entrou o comprador e jogou para cima, essa pontinha é uma mitigação. O mercado já bateu ali, ó, já testou ali. Se ele romper aqui, se ele romper ali, é certo ele vir aqui, ó. Ele vinha aqui nessa região aqui, ó, porque isso aqui formou um movimento aqui de alta aqui, tá certo?